gasolina? Conheço a pressão em 2 e conheço o peso específico da gasolina e conheço a aceleração da gravidade. Desta equação, o que eu não conheço são as velocidades. Mas eu vou escrevendo aqui, vamos continuando, que alguma hora talvez a gente chegue em alguma coisa. Tá? Então, eu vou substituir aqui os valores que a gente conhece. A pressão foi dada em quilopascal. O pascal é Newton por metro quadrado. Tá? Então, pascal é a mesma coisa que Newton. Eu estou escrevendo, vocês não estão vendo, né? Newton por metro quadrado. Pascal é isso. Se eu estou falando em quilopascal, então é 10 ao cubo, né? 1000 Newton por metro quadrado. Então, só tem que tomar cuidado com esses quilo aqui, que a gente precisa expandir e colocar como 10 ao cubo na hora de jogar na equação, tá? Professor, e se fosse quilograma-força? KGF, a gente teria que converter ou o KGF para Newton por metro quadrado, KGF por metro quadrado, né, para Newton por metro quadrado, ou converter esse Newton por metro cúbico para KGF por metro cúbico. As unidades têm que coincidir da pressão e do peso específico para no final a gente ter só metro de unidade nessa carga de pressão. Certo? Não sei quem foi que falou comigo. Beleza. Então, eu vou vir aqui na equação e vou substituir os valores que a gente já conhece. Então, o Z1 vale a zero, eu nem vou colocar ele aqui. O P1 é 112 vezes 10 ao cubo, né, que é quilopascal, dividido por 8.044,2. Mais o V1 a gente não conhece, sobre 2 vezes 9,81. Igual 1,5, que é o Z2, mais o P2 vale 96,68 vezes 10 ao cubo, dividido por 8.044,2, mais o V2 ao quadrado sobre 2 vezes 9,81. Eu vou ter aqui uma equação com duas incógnitas, né? E a gente vai chegar até o final dela e vamos deixar indicado ali, uma equação com duas incógnitas. Tá certo? Tem muitos caminhos para a gente seguir para resolver, tá, gente? Esse aqui é um dos caminhos, considerando que a gente começou ali pela conservação de energia. Tá? Aí vocês vão resolver isso aqui tudo, vocês vão chegar aqui. V1 quadrado é igual a tanto mais V2 quadrado. Tá? Depois, vou até colocar uma linha aqui em vermelho que vocês vão terminar ele. Só estou dando o caminho das pedras para vocês. Depois, qual que é a outra que a gente não vai conseguir chegar nos valores diferentes aqui, né? A gente usou aqui o princípio da conservação de energia. Agora, vamos ver se a gente consegue caminhar aqui pelo princípio de conservação de massa. Tá? Então, eu vou, abaixo dessa minha linha aqui, eu vou colocar essa conservação de massa. Q1 é igual a Q2. Como que eu calculo a vazão que está passando por uma certa seção? Não é velocidade vezes a área? Então, eu tenho V1 vezes a área de 1 é igual a V2 vezes a área de 2. E a área de uma seção circular, πd quadrado sobre 4. V1 vezes π vezes D1 ao quadrado sobre 4 é igual a V2 vezes π vezes D2 ao quadrado sobre 4. Alguém vai ficar chateado comigo se eu fizer isso? Não? Então tá. V1 e V2 a gente não conhece,
mas a gente conhece os diâmetros, né? Jamais. Então, ó, eu vou reescrever substituindo o que a gente conhece. V1 vezes 0,3 ao quadrado é igual a V2 vezes 0,25 ao quadrado. Vocês concordam que daqui eu vou tirar uma equação V1 em função de V2, e aqui eu também tenho V1 e V2 de incógnita? Eu vou chegar em duas equações, uma que vocês vão terminar daqui de cima e uma que vocês vão terminar daqui de baixo. Então, vou ter duas equações e duas incógnitas. Isso. Então, você pode, ou Gabriela, tá? Acho mais fácil, Jefferson. Isolo ou o V1 ou o V2 aqui nessa de baixo, né? Isola V1 ou V2 e substitui aqui na de cima. Vocês tinham empacado aqui que só tinha uma equação, né? Com duas incógnitas. Eu acho que foi o Caio, né, que tinha perguntado. Ajudou? Quem tinha travado nessa? Acho que no Z, né? Foi a Ingrid que falou também que tinha travado? Agora eu não lembro. Isso. Então, assim, agora vocês vão seguir. O que vocês precisam perder um certo trauma é assim, começou a resolver e travou numa coisa, já era, joga tudo pro alto, entendeu? Deu tela azul, vocês não reiniciam o computador. Deu tela azul, vocês já descartam. Não, deu tela azul, volta, tá? E depois tenta continuar, tá bom? Quer trancar o curso? Não, Rafael, pelo amor de Deus. Preciso garantir meu emprego aqui. Se vocês trancarem o curso, já era. Não, gente, eu preciso salvar vocês aqui. Ó, teve uma turma que não era módulo ainda. Eu dei um semestre condutos forçados para eles e no outro semestre... Gente, eles tiveram aula comigo 3 semestres, condutos forçados, hidrologia e saneamento, eles tiveram comigo. Eu consegui tirar uns que foram para a área de saneamento, fazer pós-graduação, gente. Você acha? Saneamento na parte de águas. Ainda consigo salvar mais alguns daqui. Conseguem continuar, então, aqui? Não, hidráulica é só esse. Parte de hidrotecnia é só esse. Não entrei em pânico. Caio, o outro exercício que você está querendo saber, por um acaso, é uma tubulação vertical de 150 milímetros apresenta em pequeno trecho uma contração de 75 milímetros. É o mesmo esquema desse. Então, vocês dois travaram no mesmo aí, mas é o mesmo esqueminha. Então, tentem resolver. Se não der certo, aí vocês tiram a foto onde vocês travarem e me mandam e-mail, tá bom? Eu tive um aluno da outra turma que estava com uma dúvida parecida com essa aqui, aí ele mandou a foto e eu já consegui ajudar a destravar. Eu acho, né? Ele não me deu resposta de volta. Né? Espero que sim. Você quer uma dica desse outro exercício? Ó, eu tenho uma tubulação vertical que ela tem 50 milímetros de diâmetro. Num certo trecho, a gente afunila para 75.
Eu tinha falado para vocês, parece um halter, né? Então, aqui. Neste plano aqui, dos 75 milímetros, a carga de pressão, então P sobre gama aqui, vale 10,3. É só metro, tá, gente? Não faz esse método de coluna d'água, não. E depois, 3 metros acima desse ponto, meu P sobre gama vale 14,7 metros. Então, eu tenho uma distância de 3 metros. Tá? E aí, desprezando-se as perdas de carga, calcule a vazão ao longo do tubo. O raciocínio é o mesmo, a diferença é que aqui já foi dada a carga de pressão, você não vai ter que pegar a pressão e dividir pelo peso específico. De resto, é tudo igual. Tá? H1 é igual a H2, Q1 é igual a Q2. Tá certo, Ingrid? Jonilson. Aqui, ó. Esse pedaço aqui, Jonilson. Ó, a vazão, né? Velocidade vezes a área. E a área eu expandi para πd² sobre 4. Como eu estou nessa igualdade, eu cortei o π de um lado com o π do outro, 4 de um lado com o 4 do outro. Então, sobrou V1 vezes D1 ao quadrado é igual a V2 vezes D2 ao quadrado. Tá? Aí, para cá, é só substituir. Onde eu tinha D1 é o 0,3, onde eu tinha D2 é o 0,25. Tá certo? Isso, é a área da circunferência. Que é πr² ou πd² sobre 4. Tá certo? Mais algum pedido aqui da lista? Kleber, Kleber. Mas você viu que eu não vou terminar de resolver. Resolver mesmo é com vocês. Tô aqui só nas dúvidas. E aí? Mais algum pedido? Quem tinha tentado fazer? Não? Então tá, gente. Está aí aberto para vocês o Google Forms. Se alguém resolveu, e aí olhou o jeito aqui, a ideia, e falou, putz, tá tudo errado, volta lá, tenta fazer de novo, submete de novo, não tem problema nenhum, tá bom? Eu não deixei limitado a uma submissão por pessoa, tá? Lute, tira e-mail, tira e-mail, tira foto e manda por e-mail se tiver com dúvida, tá? Vocês estão lutando, mas eu dou uma ajuda aqui, tento lutar junto com vocês, tá certo? Se não temos mais dúvidas, última chance, mais dúvidas? É, Bruno, você teve FETRANS, então ainda tá fresquinho. Se não temos mais dúvidas aqui, vamos para matéria nova. Professora, boa Conseguiram? noite. Boa noite, quem está falando? Nilson. Uma dúvida rapidinho. Essa resolução que você fez agora é para a Ah, gente ter como base para resolver o for, não é isso? isso. Tá, maravilha, obrigado. Nada. Vocês conseguiram pintar as 3 folhas que a gente fez aqui hoje?
Isso, por enquanto é só essa atividade, Gabriel. Querem printar? Ó, essa é a primeira folha. Ai, bichinho. Se puder mudar, vocês avisam. Esta é a segunda folha. E essa aqui é só o esquema do do outro exercício. O Danilo mandou no grupo os prints. Obrigada, Danilo. E aí, abriram o material da aula? De hoje, material nova, aula 2. Vocês viram que os meus arquivos de aula, né, aula 1, aula 2, porque é uma para cada semana, né? É por conteúdo aqui. Não é só de conduta forçada, de todas as matérias. Separo por bloquinhos. Todo mundo conseguiu abrir o material? Beleza, então vamos lá. O que a gente conversou até agora foi, tá, como que, devido a esse escoamento, o que era que a gente chamava de perda de carga? Essa nossa perda de carga era essa dissipação de energia que estava saindo do nosso escoamento, né? E a gente chama de perda de carga porque a gente não consegue reaproveitá-la dentro do nosso escoamento, tá? Esse deslocamento dessa nossa massa de água. Então, por isso que a gente chama de perda de carga. Por enquanto, o que eu falava para vocês, da gente saber essa perda de carga, a gente necessariamente precisava saber quais são as características para eu conseguir calcular a carga total num primeiro ponto, quanto que vale essa carga total no meu segundo ponto, e a diferença entre as duas ia ser a nossa perda de carga, tá? Só que o que a gente vai acrescentar a partir da aula de hoje? Outra forma da gente calcular esta perda de carga sem antes saber as características desses dois pontos que a gente tem. Tá? Então, sem eu precisar entender como que eu vou determinar aquelas três parcelas, não necessariamente eu vou saber determinar as três parcelas, carga de posição, pressão e cinética de cada um dos nossos pontos. Então, um outro jeito da gente calcular esta mesma perda de carga. Depois, a hora que a gente for entrar na parte de aplicação, que é trabalhar com problemas de mais de sistemas hidráulicos, né, mais de um reservatório e tudo mais, aí vocês vão entender que a gente vai precisar dessas duas informações. Tanto o Bernoulli, para a gente calcular essa perda, saber como calculo, né, essa perda de carga com as características de cada um dos pontos, e como eu calculo a perda de carga com as características do meu escoamento. Tá? Então, depois a gente vai juntar esses dois para resolver os nossos sisteminhas lá para frente. Por isso que eu estou falando para vocês, não deixem passar muito esse conteúdo inicial, senão vai virar uma bola de neve e aí a gente vai vai dar a tela azul e bugar de vez. Tá? Então, vamos indo aos poucos, passinho a passinho aqui. A aula de hoje, o que eu vou apresentar para vocês? Vou apresentar esta equação, que chama a equação universal de perda de carga, ou equação de Darcy, e esta equação é para a gente calcular a nossa perda de carga distribuída.
tá? Se vocês lembrarem, eu falei para vocês de 2 tipos de perda de carga que a gente vai aprender a calcular, que é a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada. Essa perda de carga distribuída, ela depende do comprimento. Quanto maior o comprimento entre os pontos que a gente está analisando, maior a nossa tubulação, maior vai ser essa perda de carga. E a perda de carga localizada não depende da extensão da nossa tubulação, ela depende dos acessórios que a gente vai ter no meio do caminho desse nosso escoamento. Então, se eu tenho uma curva, se eu tenho um T, se eu tenho um registro, se eu tenho o que for, qualquer acessório que a gente tenha no decorrer do nosso escoamento, a gente vai chamar essa dissipação de energia de perda de carga localizada, que vai depender só desse acessório que a gente está analisando, tá? Então, hoje, qual que é a ideia? A gente fazer a parte inicial dessa perda de carga distribuída, que a gente vai dar continuidade na semana que vem. E depois a gente fala sobre perda de carga localizada, tá? Então, essa perda de carga, essa equação universal da perda de carga, está embutido tudo aqui dentro dessa equação universal, aquela questão da resistência ao escoamento por causa do atrito. Então, quanto mais rugoso for a superfície da nossa tubulação, mais essa tubulação segura o escoamento. Então, a gente dificulta essa nossa água de escoar, tá? Então, o que a gente tem aqui? Para calcular nossa perda de carga em metros, a gente vai precisar de um coeficiente de atrito F, que é um valor adimensional, do comprimento da tubulação em metros, o diâmetro da tubulação em metros também, e a velocidade de escoamento em metros por segundo. E a aceleração da gravidade, metro por segundo ao quadrado. Tá? Se eu pegar a minha tubulação, olhar ali o meu escoamento, não é fácil já de eu descobrir qual que é o meu comprimento, o meu diâmetro e a minha velocidade, né? Então, tudo isso, comprimento e diâmetro, a gente vai lá medir, né? Qual que é a distância dos 2 pontos que eu estou querendo calcular a perda de carga, qual que é o diâmetro da tubulação, e se eu souber qual que é a vazão que está passando por ali, conhecendo o diâmetro, a gente sabe qual que é a velocidade, né? Só que o que acontece? Esse coeficiente de atrito, esse fator F, vai depender a forma como a gente vai calcular ele, né? Então, vai depender de muitos outros fatores. Vai depender do tipo de material que a gente tem, do tipo da tubulação, vai depender do tipo de fluido que a gente está escoando, do qual líquido que a gente está escoando, vai depender do tipo de regime de escoamento que a gente tem, se é turbulento, se é laminar, tá? Então, esse coeficiente de atrito F é o foco da nossa aula de hoje, tá? Então, tudo vai girar em torno dele, desse adimensional, tá? Então, a fórmula universal serve para todos os diâmetros de condutos, de qualquer tipo de material, qualquer fluido, tá? Então, a gente vai precisar determinar esse valor de F. O F depende de uma rugosidade relativa. O que é essa rugosidade relativa? É esse epsilon, que é uma rugosidade absoluta, que eu vou mostrar para vocês depois, que é como se eu desse um zoom, assim, colocasse num microscópio, né, a parede interna da nossa tubulação, a gente vai ver que ela é toda serrilhada. Quanto mais rugoso for o nosso material, mais serrilhado vai ser essa parede interna da nossa tubulação. Então, essa rugosidade relativa é essa rugosidade absoluta do material. Eu vou mostrar, tem um desenho que eu fiz para vocês. Aí eu vou mostrar para vocês essa rugosidade. Mas só para você entender mais ou menos o que vai ser essa rugosidade. Se eu pegar no meu dedo e passar aqui por cima da régua, ela é aparentemente lisinha, né? Então, teria uma rugosidade não tão elevada, que ela está mais lisinha quando a gente sente. Se eu pegar... O que mais que eu posso ter aqui? Enxerga que tem um negócio aqui? Não sei se dá para enxergar. Dá para enxergar, né? Que tem esse negocinho aqui da caneta. Se eu passo o dedo aqui, eu sinto coisadinho assim, né? Eu sinto meu dedo
ele é um pouquinho mais rugoso. Pega uma lixa, passa o dedo na lixa. Ela não é toda coisadinha assim? Toda irregular a superfície dela? A régua não, a régua é como se fosse... Isso, áspera. Tô meio louca das ideias aqui, foge de palavras da cabeça. Mais áspera. A régua, igual a tubulação de PVC, ela é mais lisinha, né? A gente olhando assim, eu não vejo que minha régua é áspera, né? Aí era só fazer assim, né? A régua que ela tá se dentilhada aqui em cima. Mas enfim, é essa aspereza, que conforme a gente vai passando esse nosso escoamento, ela é mais difícil de fluir, tá? Então, isso que é a rugosidade do nosso material. Só que não necessariamente a gente consegue visualizar olho nu essa rugosidade, tá? Então, são valores pequenos, não são valores igual um pente, igual o desenho que eu fiz aqui para vocês, tá bom? Antes da gente dar continuidade para saber como que a gente vai fazer o cálculo desse coeficiente de atrito F, quais fatores... e a gente precisa dessa rugosidade e de um tal de número de Reynolds, tá? Esse número de Reynolds, ele vai mostrar para a gente a característica do nosso escoamento. Mas guarda o número de Reynolds, faz uma pausa e vamos tentar resolver, antes de dar continuidade com o número de Reynolds, vamos resolver o primeiro exercício, só para a gente ir aquecendo os motores aqui, tá? É um exercício simplesinho, simples aplicação de fórmula, tá? Calcule a perda de carga em uma tubulação de ferro fundido com 3.000 metros de extensão, diâmetro de 300 milímetros, conduzindo 150 metros cúbicos por hora de água a 20 graus Celsius. Considere F 0,020, então já foi dado o valor de F aqui para a gente, e a aceleração da gravidade também foi dada. Uns minutinhos para vocês tentarem fazer este exercício aqui. Certo? Valendo. Qualquer coisa vão chamando aí se ficar com alguma dúvida. E aí, estão conseguindo fazer? Precisa. Estou esperando, estou esperando.
É a vazão, só que lembra que ela precisa estar em metros cúbicos por segundo, né? É para metro cúbico por segundo. Zero vírgula 42 metros a perda de carga? Não. Professora, Oi, quem está falando? é o Kleber. É que eu perdi um pouquinho aí que eu precisei sair. É para usar essa equação Fórmula universal. de Darcy, não sei o que lá aqui. Isso, isso. Beleza, valeu. Professor, o meu não tá batendo, não. Deve ser a questão da água a 20 graus, né? Não, esse aí a gente não vai usar. Vamos fazer aqui. Isso, Bruno, vai dar 3,55. Vamos começar a resolver junto aqui? Ixi, a vazão agora eu não vou lembrar. Vamos fazer a conta junto aqui. Para a gente utilizar... Ah, pera, sim. Cadê minha calculadora para fazer essa conta? 0,042, sim, a vazão é isso. Metros cúbicos por segundo. Para converter metro cúbico por hora, uma hora é 3.600 segundos, né? Está usando esse fator de conversão? É. Mas pode estar ruim aqui. Isso, essa é a vazão.
Ah, mas na equação, cuidado que é velocidade, não é vazão, hein? Será que é isso que está dando ruim aí o seu e tinha mais alguém que tinha dado um valor diferente? Dá uma olhada aí o que vocês fizeram. Podemos agora? Eu tô que nem o burro do Shrek, sabe? Que fica assim, posso ir? Chegamos? Vamos fazer então para ver quem não chegou na resposta, onde que está o problema aqui, tá? Deixa eu voltar no enunciado. Calcular a perda de carga de uma tubulação de ferro fundido com 3.000 metros de comprimento, de extensão, e 300 milímetros de diâmetro, conduzindo 150 metros cúbicos por hora de água a 20 graus Celsius. Considere F igual a 0,020 e o G 9,81. Por que que nesse caso ele está falando qual que é o material da tubulação? A água está a 20 graus Celsius. O material da tubulação e a condição que essa nossa água está, qual que é a temperatura, vai influenciar. A gente vai ver que isso vai influenciar quando a gente for fazer o cálculo do valor de F, tá? Por quê? O tipo de material da tubulação, por causa da rugosidade, e qual que é essa característica do fluido que a gente está analisando por questão da viscosidade, uma coisa que a gente vai ver que chama viscosidade cinemática, que é qual a facilidade que esse nosso líquido ele tem de escoar ou não, tá? Então, se ele é mais viscoso, a gente tem uma dificuldade maior desse líquido escoar, como o óleo, tá? Óleo, a temperatura tem características diferentes desse escoamento. Óleo, a temperatura ambiente, ele é mais difícil da gente conseguir fazer ele escoar, né? Tanto que bota na panela, ele é difícil de fluir. Já quando a gente aquece esse óleo, o que que acontece? Ele flui muito mais facilmente. Então, essa viscosidade cinemática, ela depende da temperatura que esse nosso líquido está, tá? Então, por isso, nesse caso foi dado esse valor, porque eu acho que eu fiz a adaptação, tá, desse exercício. Então, foram dadas essas características, mas a gente não vai utilizá-las diretamente aqui. Por quê? O valor de F já foi dado, tá? Então, qual que é o raciocínio que a gente tem que ter na hora que a gente vê um problema? O exercício pede para a gente calcular a perda de carga, né? Até agora, a gente viu duas formas de calcular a perda de carga. Por Bernoulli, lá no princípio de conservação de energia, e a que eu apresentei hoje para vocês, a fórmula universal, né? Como não foi dada característica nenhuma da tubulação, como que ela está, qual que é a distância do plano, qual que é a pressão interna, não foi dado nada, né? Então, eu sei que eu não tenho elementos para usar o Bernoulli aqui. Aí a gente vai ter que partir para a fórmula universal. Fórmula universal. A fórmula universal, vou voltar lá no slide, é ΔH é igual a F vezes L sobre D vezes V ao quadrado sobre 2G. Perda de carga, metros. F, adimensional. L e D em metros, cada um deles. Velocidade em metros por segundo e aceleração da gravidade metros por segundo ao quadrado, tá? Meu comprimento, meu F eu já tenho que está aqui, o comprimento eu tenho e já está em metros, o meu diâmetro eu tenho, mas ele ainda não está em metros, então eu vou ter que vir aqui e converter, né? 300 milímetros vai dar 0,3 metros, dividir por 1.000. Isso. A minha velocidade precisa estar em metros por segundo. Eu tenho a velocidade? Foi dada a velocidade? Ah, achamos o errinho aí. O que que perdeu, Cícero?
Não sei onde que eu te perdi. Essa fórmula foi a que eu apresentei no primeiro slide da aula de hoje, a fórmula universal. F é o coeficiente de atrito, o L é o comprimento da tubulação que a gente vai analisar a perda de carga, o diâmetro da tubulação, a velocidade de escoamento. Tá? E aí, se você olhar no slide que eu estou projetando, então todos os nossos parâmetros que tem aí dentro da equação, eles estão com a unidade que é para ser utilizada. Tá? Isso, Caio. Aqui a gente não tem ainda quanto que vale essa velocidade, mas eu sei calcular, né? Por quê? Eu tenho uma vazão e tenho diâmetro, então consigo calcular essa área, né? Então, eu vou vir aqui, ó, calcular a velocidade. Vou calcular aqui embaixo, tá? Velocidade. Eu sei que vazão é igual a velocidade vezes a área, vazão é igual a velocidade vezes I vezes D ao quadrado sobre 4. Vou isolar esse V, né? Substituir isso que eu tenho, isolo o meu V, que é a minha única incógnita, consigo achar a velocidade. Só que para eu conseguir ter minha velocidade em metros por segundo, a minha vazão precisa estar em metros cúbicos por segundo. Então, eu preciso converter esta vazão de metros cúbicos por hora para metros cúbicos por segundo. Como que eu relaciono hora e segundo? Eu sei que uma hora tem 3.600 segundos. E aí a gente vai obter que, minha calculadora desligou, 150 dividido por 3.600, 0,0417 metros cúbicos por segundo. Aproximadamente aqui. Certo? Então, se eu vier aqui e substituir vazão 0,0417 é igual velocidade vezes π vezes 0,3 ao quadrado dividido por 4. Quanto que dá essa velocidade aqui? Newton, normalmente eu uso 4 no decorrer da resolução e 2 no final, normalmente. Mas não tem muita regra, não. Então, aproximadamente 0,5899 metros por segundo ou 0,59 metros por segundo. Tá? Milton, será que... Milton não, Pedro, você lembrou de levar o quadrado aqui? Deu certo agora? Beleza. Então, agora, o único valor que faltava para a gente usar a fórmula universal era a velocidade, né? Então, eu vou voltar aqui em cima. Hoje minha folha está uma zona, né? Vou voltar aqui na equação para calcular a perda de carga. Então, ΔH, F, 0,020 vezes 3.000 metros, dividido por 0,3 metros, vezes 0,5899 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,81. Essa é a nossa perda de carga. Aproximadamente 3,55 metros.
Deu isso? Tá certo também, 3.6 tá certo, 3.5, 3.55, 3.6 tá certo. Dúvidas dessa interpretação desse exercício? Não? Por enquanto está tranquilo, né? Aí, a gente vai dar continuidade agora. Tá? Então, aqui a ideia era a gente aplicar a fórmula universal e, deixa eu pôr mais para cá, que não está centralizado, né? O objetivo aqui desse exercício era aplicar a fórmula universal e entender o porquê dessas informações a mais aqui, né? Então, o primeiro contato nosso aqui. Depois, agora eu estou voltando para o slide, tá? Vou voltar para o slide, todo mundo já printou a folha? Posso voltar aqui para minha cara? Posso voltar aqui, gente? Beleza. Então tá. Para a gente conseguir determinar o valor de F, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual que é o tipo de escoamento que a gente está trabalhando. Se ele vai ser laminar, turbulento ou de transição, ou turbulento incompleto, né? Para isso, a gente vai precisar entender esse tal desse número de Reynolds, tá? Então, tá aqui, essa resistência que os fluidos oferecem ao escoamento é um fenômeno de viscosidade que é caracterizado pelo número de Reynolds. Então, qual que é essa resistência que a gente tem para ter esse deslocamento da água? E como que a gente calcula, como que a gente consegue quantificar esse número de Reynolds para, a partir dele, a gente classificar o nosso escoamento, tá? Então, ó, eu tenho, cuidado para não confundir o que é o que aqui, tá? Para a gente calcular o número de Reynolds, a gente vai precisar da velocidade de escoamento, em metros por segundo, o diâmetro da tubulação em metros, e aqui embaixo, que parece um V, mas é um nu, chama nu essa letra, parece um V, é a viscosidade cinemática, que vai depender de qual fluido que a gente está utilizando e vai depender da temperatura desse fluido também. Então, para lembrar que a viscosidade cinemática vai variar para o mesmo líquido que a gente está considerando, lembra do óleo, tá? Então, óleo na panela ou óleo de... não sei, na outra turma funcionou melhor, teve um apelo maior. Óleo de carro, né? Não sei se alguém já mexe com isso, se alguém entende disso, mas óleo de carro, que tem? Óleo de carro. Não existe um negócio que a gente, dependendo do tempo de uso desse óleo, não só quantos quilômetros a gente rodou, mas também tem o tempo de validade, vamos dizer assim, desse óleo, né? Então, é por tempo ou, né? A quilometragem. Isso. Acho que chama viscosímetro, alguma coisa assim. Não tem um aparelho que tem nas oficinas? Isso. 6 meses ou 10 mil quilômetros, dependendo do tipo de óleo que a gente está usando, pode ser um ano, tá? Depende do... Enfim. Gente, eu não entendo não, tá? Dessa parte eu só faço o que o mecânico manda fazer. Tá colado lá no adesivinho, que é 10 mil ou tanto, eu obedeço.
Eu obedeço só. Mas por que que tem toda essa questão? Falei que o óleo do motor tem mais apelo do que o óleo na panela, né? Ninguém gosta de cozinhar aqui, né? Por que que tem toda essa questão? Para que que serve esse óleo do motor, né? Pensando, para vocês entenderem essa questão da viscosidade. Eu vi que alguém tinha feito uma pergunta aqui antes. Rubens, o que você tinha pedido para eu repetir era a equação de Reynolds? Antes de eu explicar aqui da viscosidade. O Reynolds a gente vai calcular. Você está enxergando aqui o meu slide? Aqui em cima a gente tem a velocidade de escoamento em metros por segundo. Depois aqui eu tenho o diâmetro em metros, diâmetro da tubulação. E aqui embaixo essa viscosidade que eu estou fazendo as minhas analogias aqui para vocês entenderem o que é essa viscosidade. Tá? E o número de Reynolds é adimensional, tá bom, gente? Então, por que que tem essa coisa do óleo, do tempo, do quilometragem, enfim, o mecânico vai lá e escreve, cola no adesivinho lá pra gente no vidro do carro? Porque o objetivo desse óleo é evitar a tal da aderência, né, do atrito das partes metálicas, não é isso? Vocês vão me falando se eu estou falando a coisa certa aqui, tá? Então, o objetivo do óleo é esse, para quando a gente for tendo a movimentação lá do pistão, não ter o contato ferro com ferro ali, metal com metal. Então, a gente precisa ter um óleo que tenha uma viscosidade maior, para quê? Para fazer esse filme protetor entre esses dois metais. Depois de um certo tempo que a gente está utilizando esse óleo, né, então, essa vida útil dele, o que que acontece? Essa viscosidade é alterada com esse contato com o oxigênio, com tudo, tem todos os porquês ali de ter alteração dessa viscosidade. Então, aquela lâmina que é formada, então tá aqui, ó, a lâmina, minha calculadora é o óleo, tá? Que é formada no meio desses dois elementos metálicos, a gente vai perdendo essa viscosidade, esse poder de não escoar, tá? Então, vai começar a não formar uma película suficiente para garantir esse distanciamento dessas partes metálicas. Então, isso é uma das importâncias que a gente tem desse estudo da viscosidade. Tá? Então, para quem entende dessa parte de mecânica, sabe que a gente precisa fazer essa alteração. Quem é mais da parte de vamos cozinhar, lembra do óleo. Isso, o mesmo acontece na panela. Tá? Só que aí a gente está alterando não pela questão a gente está alterando na panela não pela questão de ter tido essa oxidação, essa mudança da característica do óleo pelo tempo, né? Por processos químicos ali da alteração das características dele. O óleo na panela, o que que a gente tem? Coloquei o óleo na panela, tem uma temperatura ambiente. Depois, quando a gente aquece esse óleo, a gente também altera, é um dos outros fatores que a gente tem para alterar essa viscosidade do nosso fluido, tá bom? Então, essas variações que a gente tem, pensa assim, a viscosidade, se é mais fácil ou mais difícil de escoar, tá? Então, essa variação do nosso material. Esses valores de viscosidade, a gente tem tabelas, né? Então, dependendo, tem viscosidade do mel, tem viscosidade, tem um monte de coisa que a gente consegue entender essa questão da viscosidade. E como é que a gente vai fazer essa análise dentro do nosso escoamento, né? Então, fazendo a combinação dessa velocidade de escoamento, diâmetro e a viscosidade do material, esse Reynolds, ele fez o teste em laboratório, que aí a gente consegue visualizar. O Rubens está com o áudio aberto? Não vi. Ah, Rafael. Não, eu estava esperando a professora finalizar que eu ia... Pode falar, Rubens. Pode, professora. Então, referente a esse conteúdo, tem um amigo meu que ele corre em Interlagos, né? E logo no começo, quando ele começou, ele tem carro esportivo e ele perdeu um motor, exatamente por esse fenômeno da viscosidade e movimento centrífugo.
ou seja, tem diversas curvas, né? Então, quando o óleo atingiu o motor atingiu uma certa temperatura, o óleo ficou mais fluido. Quando ele Sim. fez uma curva, levou todo o fluido para um lado só e não lubrificou todos os pistões. E aí ele Jesus. travou o motor. E exatamente esse fenômeno, né? Então, assim, aí o Isso. mecânico teve que fazer o cálculo do tipo do óleo que ele ia ter que utilizar pela temperatura que o motor dele alcança, né? Pela transformação que ele fez no carro, tal, enfim. Bem legal Sim, isso daí. sim. Então, vocês já estão vendo que a tal da hidráulica aqui, dessa parte de fluidos, não é só vamos transportar a água aqui, né? Então, tem muitos outros elementos, exemplos a gente tem muitos aqui, tá? Eu tive que buscar uns exemplos depois, quando eu dei aula para uma turma de elétrica também. Mas, assim, tem muitas coisas que a gente pode aplicar isso aqui, não só... É porque a hidráulica a gente acaba falando só de água aqui, né? Mas tem muitas coisas que dá para aplicar sim, tá? Então, não abandonem totalmente essa parte, que vocês podem usar para outras coisas também, tá bom? Então, como que a gente vai combinando todos esses fatores, né? A gente vai entender como que é o nosso escoamento, qual que é o comportamento que a gente tem do nosso escoamento. Então, o experimento que é feito, né, em laboratório, eu tenho um trauma desse experimento porque na minha época de graduação deu pau no dispositivo lá para fazer esse experimento. A gente pega uma tubulação, tá? Uma tubulação de diâmetro constante e a gente vai pôr a água fluindo ali. Num certo ponto, ali na entrada, no começo desse nosso escoamento, tem esse reservatóriozinho aqui com um marcador. Água com corante, tá? E aí, esse marcador, ele vai saindo um filetinho dele nesse nosso escoamento. E aí, dependendo do comportamento desse filetinho colorido, a gente vai saber qual que é o nosso regime de escoamento. Se esse filetinho, ele vai bonitinho, retinho, assim, sem ficar zigue-zagueando, a gente vai falar que a gente tem um escoamento laminar. O que é o escoamento laminar? É aquele escoamento bonitinho, calminho, tá? Então ele vai quietinho. Depois tem uma situação do nosso escoamento que a gente vai ter ele turbulento, tá? Esse escoamento turbulento, o que a gente vai ver com esse nosso dançador? A gente vai ver ele se misturando, se bagunçando todo dentro do escoamento de água normal, tá? Aí isso a gente vai falar que é o nosso escoamento turbulento. E como que numericamente a gente consegue fazer essa diferenciação? Que olhando o traçador fica mais fácil, né? Numericamente a gente vai ter, se o meu número de Reynolds for menor do que 2000, pode ser 200, 1500, tá? Menor que 2000, a gente vai ter um escoamento laminar. E se ele for maior do que 4000, ele vai ser um escoamento turbulento. Mas e entre 2000 e 4000? A gente pode chamar ele transicional, de transição, ou turbulento não completo, tá? Porque ele não é nem laminar, mas ele ainda não chegou no turbulento. Então, ele está naquela transição entre esses dois regimes de escoamento, tá bom? Esses valores aqui de 2000 e 4000, esses intervalos, servem para conduto forçado, tá bom? Então, a partir do momento que a gente conhece, deixa eu ver aqui qual é o próximo slide. Tá. A partir do momento que a gente conhece as características do nosso fluido, aí não vai depender do tipo de material que a gente tem da tubulação, depende só do escoamento, depende do tamanho da tubulação, a gente consegue determinar qual que é o regime de escoamento que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Dúvidas? Mudei slide antes de falar dúvidas. Ainda não. Vamos fazer o exercício para garantir que não tem dúvida. Bora lá. Para uma tubulação de 100 milímetros de diâmetro, determine o tipo de escoamento para os seguintes fluidos, considerando que aí aqui é velocidade. Velocidade é de 1 metro por segundo. Tá?
Para resumir a viscosidade, Daniel? Quanto maior essa viscosidade cinemática, mais difícil é esse escoamento. Não é questão da densidade, é quão fácil é para escoar ou não. Isso, mais viscoso, mais escoa menos, mais difícil de escoar. Isso mesmo. Vou virar aqui a câmera de novo, tá, gente? Quantos zeros tem? É 100 mil, Lindenberg? Isso. Eu não consigo contar quantos zeros tem pelo chat. Isso, o outro vai dar 111,11. Se o item A gente chegou em Reynolds igual a 100 mil, qual que é o regime de escoamento? Laminar, turbulento ou transição? Isso. Como Reynolds maior que 4.000, o regime é turbulento. E aqui o outro, valor de 111, qual que é o escoamento? Isso. Como Reynolds é menor do que 2.000, o regime é laminar. Certinho? Tranquilinho aqui, né? Achar se é laminar ou turbulento? Ou alguém não entendeu alguma parte aqui?
Minha folha não está centralizada, né? Agora tá. Dúvidas? Diga, Janilson. Ah, o sim é para tranquilo, né? Não é para dúvidas. Da viscosidade, Janilson? Tá, deixa eu virar vocês para cá de novo. A viscosidade dos nossos fluidos, né? Ela vai dizer se eu consigo escoar mais facilmente, independentemente do material que a gente está considerando, tá? Então, se ele escoa mais facilmente ou não, tá? Isso é a nossa viscosidade cinemática. Vocês vão ver isso com mais detalhes depois, quando vocês forem fazer o módulo que tem FETRANS, tá? Então, vai ser mais detalhado isso aqui para vocês, tá bom? Professora, posso dar um Mas exemplo? Posso dar um exemplo? pode, Ó, se a gente pegar duas frigideiras, né? Colocar, vai lá, um pouquinho de água e um pouquinho de óleo. E a gente virar as duas, a água, virar um pouquinho, inclinar elas. A água vai sim, escoar muito mais rápido porque ela não tem viscosidade, ou a viscosidade é baixíssima. O óleo vai demorar isso, mais. Então a velocidade isso. que a água corre naquela superfície acaba sendo maior do que o óleo. Seria mais ou menos isso. Perfeito. O óleo é mais viscoso, ele demora, ele tem uma dificuldade maior para fluir. Perfeito, Rubens. Muito obrigada. Ajudou, Janilson? Beleza. Meu Deus, eu vou ter que dividir meu salário com o Rubens daqui a pouco. Obrigada, Rubens. Pronto, vou voltar aqui para mim, então, já que a Cristiane já printou. Mas eu acho que tem que ser assim, gente. Vocês vão trazer, às vezes, faz um pix. Às vezes eu não consigo pensar num exemplo, assim, aí vocês vão me ajudando aqui também, tá? Porque eu sempre pensava no exemplo do óleo aquecendo ou não, mas uma outra forma da gente fazer a comparação é essa que o Rubens falou aqui pra gente, tá bom? Então, alguém perguntou se FETRANS era antes ou depois. O que eu precisaria de FETRANS, que não tem uma sequência exata os módulos, né? Mas o que eu precisava tirar lá de FETRANS para a gente entender aqui o porquê dos fundos forçados é o que eu já estou explicando para vocês lá desde o começo, tá? Já estão chorando ponto aqui, gente. De uma atividade só. Então, o que precisa mesmo, eu estou explicando aqui para vocês, tá? Mas completo esse estudo dos fluidos e tudo mais, não só os líquidos, mas os gases também, lá em FETRANS, tá? Então, a partir do momento que a gente sabe qual que é esse regime de escoamento, a gente vai conseguir entender como que a gente vai fazer o cálculo daquele fator de atrito F, tá? Então, primeiro, eu entendi qual que é o escoamento pensando no meu fluido, e agora, pensando nesse escoamento, como que esse fluido está escoando? A gente vai inserir a parte do material da nossa tubulação também, tá? Então, o que a gente vai rezar para acontecer é o quê? Que nosso escoamento seja laminar, tá? Já aviso que os casos a gente tem na prática, né, o escoamento laminar. Por que que eu falei para a gente rezar para o escoamento da laminar na hora do exercício? Porque quando a gente tem um escoamento laminar, como que a gente vai calcular o nosso coeficiente de atrito, nosso fator F? Simplesmente a gente vai fazer 64 dividido por Reynolds. Fez isso, achou o valor de F, segue em frente para usar a fórmula universal, tá? Isso para o escoamento laminar. A partir do momento que o meu escoamento não é laminar,
a gente tem muitas formas de fazer esse cálculo, tá? E antes que comece a bugar a cabeça de vocês, eu vou deixar para fazer exercício. Não, vamos fazer exercício aqui do mais facinho, tá? Dá tempo. Então, se a gente estiver na situação, vamos rezar para o exercício dar, que é um escoamento laminar. A gente vai calcular o F 64 sobre Reynolds, tá? Então, vamos tentar resolver esse exercício aqui, que aí eu vou puxar um pouquinho lá do Bernoulli para a gente entender uma parte que foi dada aqui no enunciado, mas para vocês entenderem o que que é, por quê, né? E depois a gente resolve aqui junto o exercício. Vou dar só uns minutinhos, bem pouquinho, tá? Para vocês só tentarem olhar e ver se conseguem entender o que está acontecendo aqui, tá? Na figura abaixo, escoa um fluido em regime laminar, sendo o diâmetro 10 milímetros e o comprimento, né, a distância entre os dois pontos que a gente vai avaliar, num trecho horizontal, é 10 metros, né, o comprimento, perda de carga de 25 centímetros e a vazão 0,02 litros por segundo, determine coeficiente de atrito, o F, número de Reynolds e a viscosidade cinemática. Pensem um pouquinho nesse exercício para ver o que vocês fazem daqui. Não, a gente vai ter que calcular esse Reynolds. Posso começar a resolver explicando aqui para vocês? Dois minutos, beleza. Isso, Caio.
Sim. As pessoas estão fugindo da aula. Então o Janilson, que falou que estava chovendo um monte lá, tá aqui firme e forte ainda também. A Jennifer também, ó. Vamos que vamos? Resolver aqui junto? Antes de eu começar a fazer a resolução do exercício com vocês, propriamente dito, eu quero explicar para vocês aqui, para a gente relembrar a parte lá do Bernoulli, por que que está representado desta forma aqui essa perda de carga, né? Lembra que o exemplo da mangueira que eu tinha falado para vocês, o quanto subia, né? Essa altura que subia a minha coluna de água representava essa pressão interna. E aí eu podia falar que esta coluna, vou chamar de H1, era a minha carga de pressão nesse primeiro ponto, e esse H2 seria a minha carga de pressão no segundo ponto. Lembram disso? É o P sobre gama, né? Se eu estou falando que a minha tubulação, né, esse meu trecho, eu estou num trecho horizontal. Então, trecho horizontal. O que acontece com Z1 e Z2? A distância até um plano horizontal de referência. Vai fazer isso sim, Jefferson. Mas, ó, estou aqui só retomando a parte anterior lá do conteúdo aula 1, conceitos básicos. Se eu estou num pedaço aqui na horizontal, qual que é a relação que eu tenho entre Z1 e Z2, a carga de posição desses dois pontos aqui? Carga de posição, não é a distância com relação a um plano horizontal de referência? Se o meu trecho está na horizontal, independentemente de onde eu coloque o meu plano horizontal de referência,
Se o trecho é horizontal, sempre os dois pontos vão estar à mesma distância do plano horizontal de referência, concorda? Que Z1 necessariamente vai ser igual a Z2 aqui? Sim? Tá. Se eu tenho, então aqui é o meu primeiro comentário. Depois, eu falei que eu tenho uma tubulação de diâmetro 10 milímetros. Então, isso quer dizer o quê? Que o diâmetro do primeiro ponto é igual ao diâmetro do segundo ponto, né? E em nenhum momento eu ganhei ou perdi água pelo meio do caminho nesse meu trecho. Isso quer dizer que a vazão de um é igual à vazão no segundo ponto. Se os diâmetros são iguais e as vazões são iguais, a gente conclui que as velocidades de escoamento nos dois pontos também são iguais. Por que eu estou falando tudo isso aqui para vocês? Para explicar o porquê que está representado esse ΔH aqui, como sendo a perda de carga, só essa distância entre esses dois Hzinhos aqui. Tá? Pela conservação de energia lá, Bernoulli. Eu não sei que H1 é igual a H2 mais a perda de carga? Ou H1 menos H2 é igual a perda de carga? Tá? Vou abrir essa equação. Z1 mais P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G é igual a Z2 mais P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga. Se meu Z1 é igual ao meu Z2, eu tenho um de cada lado da igualdade. Não posso cortar os dois? Se a minha velocidade 1 é igual à minha velocidade 2, também posso cortar essa parcela com esta parcela aqui. E aí, o que sobrou? Sobrou que a perda de carga é a carga de pressão de 1 menos a carga de pressão de 2. Só que as minhas cargas de pressão, a gente não viu que a carga de pressão de 1 é o Hzinho 1 e aqui é o Hzinho 2. Por isso que o exercício fala para a gente que esta perda de carga é o H1 menos o H2. Tá? Então, isso aqui que eu fiz nessa folha não tem nada a ver, não faz parte da resolução que foi pedida aqui. Só estou falando uma explicação a mais para a gente relembrar. Sempre eu vou retomando o passado ali. Certo? Tranquilo essa parte? Beleza, então. Então, só para entender por que disso. E a gente sabe que esse valor é 0,25 25 centímetros. Tá? Então, vamos para a resolução propriamente dita, né? Então, tá aqui. O diâmetro é 10 milímetros, que é igual a 0,01 metros. Jesus. O comprimento é de 10 metros. A perda de carga, 25 centímetros, que é igual a 0,25 metros. E a vazão, 0,02 litros por segundo, que a gente converte para metro cúbico por segundo. 1 metro cúbico são 1000 litros. Vai dar 0,00002 metros cúbicos por segundo.
bom? Então, o item A, ele pede para a gente quanto que vale o coeficiente de atrito. Se eu for utilizar a fórmula universal, F vezes L sobre D vezes V quadrado sobre 2G. Eu preciso achar a velocidade que a gente não tem, a gente tem a vazão. Então, eu vou calcular a velocidade aqui do lado. Vazão, velocidade vezes a área, velocidade vezes π vezes d ao quadrado sobre 4. 0,00002 é igual a velocidade vezes π vezes 0,01 ao quadrado sobre 4. Zero vírgula 2546 aproximadamente essa velocidade, deu? Tá. Então, substituindo aqui, 0,25 é igual a F vezes 10 sobre 0,01 vezes 0,2546 ao quadrado sobre 2 vezes 9,81. Então, tá aqui o item A, a gente calcula o valor de F. Dúvidas? Não? Tá. Para a gente continuar e saber quanto que vale o número de Reynolds, a gente tem essa informação do enunciado que a gente tem um regime laminar. Se a gente está falando que tem um regime laminar, tá aqui, ó. Se a gente tem um regime laminar, significa o quê? Que o meu F é igual a 64 sobre Reynolds, certo? Se F é 64 sobre Reynolds e eu conheço F, a gente consegue calcular o número de Reynolds, tá certo? David conseguiu copiar? Aqui, Vitor. Prontinho? A imagem tá ruim? Tá ruim para todo mundo, gente? Ah, então é a conexão, Clever. O Danilo vai fazer o favor aí para mandar no grupo da sala, tá?
Então, ó, já que eu calculei o F, a gente vai calcular agora o número de Reynolds. Então, item B aqui, F é igual a 64 sobre Reynolds, 0,0757 é igual a 64 sobre Reynolds. O Reynolds, quanto que tinha dado aqui? 845,44, certo? A dimensional também. E para finalizar, o que a gente tem que calcular? A gente precisa calcular a viscosidade cinemática. Como que a gente vai calcular a viscosidade cinemática? Quanto você chegou de velocidade, Fábio? Ah, tá, que você arredondou bastante ali. O que que deu diferente, Daniel? Ai, meu Deus, peraí. Como é que eu tô na luta para não matar o bicho? Quero jogar ele pela janela. Mas ele não tá colaborando. Vezes 10 a menos 3? O seu F deu isso aí, Daniel? Tá 10 vezes menor aqui. O diâmetro ficou 0,01. Reveja a sua conta. Comprimento de 10. Se você está usando esses mesmos números aqui, é para dar igual. 7, 10 a menos 2, não 10 a menos 3. Refaz a conta para ver se vai dar ruim ainda. Três 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Certinho, Jefferson. Daniel, refez a conta do F? Deu certo agora? Não? Ó, 0,25 vezes 0,01 vezes 2 vezes 9,81. Dividido por 10 vezes 0,2546 ao quadrado.
É 7/10 a menos 2. Tenta refazer, se não der certo, a gente conversa de novo. Vixe. Depois você tenta fazer com calma, se não der certo, aí você me avisa. Tá? Aí você tirou foto aqui dessa resolução, para depois você comparar? Então tá bom. Mais alguém ficou com dúvida, não conseguiu chegar nos valores? Não? Então tá certo. Professora, Oi? eu não consegui chegar nesse valor do B aí. Tem como você refazer para mim, por gentileza? Quanto você chegou? Não consegui chegar. Não consegui somar esse valor aí, entendeu? Não, ó. 0,0757 é igual a 64 sobre Reynolds. Para eu isolar o Reynolds, eu joguei ele para o lado de cá e joguei o 0,07 dividindo. Então, ficou 64 dividido por isso. Certo? Certo, professora, obrigado. Então, agora, vou voltar aqui para minha cara de novo, para fazer minhas mímicas. Oi, alguém quer falar? Acho que abriram sem querer. Então, eu falei para vocês que o jeito mais fácil da gente calcular o fator de atrito, o coeficiente de atrito, é quando a gente tem o caso do escoamento laminar. Bom, se o meu escoamento não for laminar, a gente vai ter que analisar o quê? A gente vai ter que analisar a tal da rugosidade absoluta do material, que é aquele serrilhado, o áspero, né? Que a gente tem da superfície do nosso material. Achou o erro? Beleza. E além disso, a gente vai ter que analisar a espessura do filme laminar. E no decorrer aqui eu vou falar de filme aderido, tá? Porque eu nunca lembro desse filme laminar, tá bom? Mas o que significam esses dois? A rugosidade absoluta eu já mostrei para vocês que é, aí vocês sejam generosos, que eu fiz o desenho na mão aqui para colocar no slide para vocês. Esses picos aqui que eu coloquei, essas montanhinhas, representa a espessura absoluta, essa rugosidade absoluta do nosso material, que é esse nosso epsilon. E em vermelho é esse delta minúsculo, que é esse filme laminar, que é essa lâmina que vai ficar aderida no material. Então, o que significa isso? Conforme a gente vai tendo esse escoamento, né? Então, a água vai passando, a gente sabe que a gente tem um gradiente de velocidade, então, tenho aqui a minha tubulação. Eu não tenho a mesma velocidade em todo o meu diâmetro, né? Eu acho que foi nessa turma aqui que eu falei para vocês. A maior velocidade é aqui na parte central, e a gente tem um gradiente de velocidade. Acho que foi com vocês que eu conversei sobre isso. Então, a gente tem uma menor velocidade desse escoamento próximo às paredes, próximo à superfície sólida da tubulação. Então, esse filme laminar, que vai ficar aderido na parede da nossa tubulação, ela vai ter essa espessura que é um tanto que vai ficar lá grudado sem escoar, com a velocidade zero ali, tá? Então, por isso que eu chamo de filme aderido, tá? Eu sempre esqueço desse filme laminar. Essa camada aderida de fluido, quanto que vai ficar grudado ali nessa nossa tubulação, tá? Como que a gente faz essa análise? Né? A gente consegue quantificar esse delta olhando no microscópio, tá? Eu não vou conseguir, estou escoando minha água aqui, vou fazer um corte e ver quanto que ficou de lâmina aderida aqui. Não vou conseguir fazer isso. Para fazer essa medição, essa quantificação, a gente precisa
de microscópio, análise microscópica ali. A mesma coisa com a rugosidade, né? Se vocês olharem essa tabela aqui, que eu coloquei do lado, aço comercial novo, a rugosidade é de 0,045 milímetros. Você consegue enxergar 0,045 milímetros? Enxergo 1 milímetro bem mal e porcamente aqui, certo? Então, 0,045 milímetros. É praticamente impossível, né? Não vou falar que é impossível, que vai que alguém fala que consegue, né? Mas, então, dependendo do tipo de material que a gente tem essa rugosidade um pouco maior. Então, aqui no caso, o que a gente tem maior aqui, ó, aço rebitado em uso, 6 milímetros. Porque aí nesse aí a gente consegue enxergar, né? 6 milímetros daqui, ó. 6 milímetros eu consigo enxergar essa rugosidade dele ali, né? Nossa Senhora. Aí dá para enxergar. Mas, no geral, quando a gente fala de tubulação, né, as nossas tubulações, a gente vai trabalhar com essa rugosidade muito pequena, tá? Essa rugosidade absoluta. Então, antes que dê tela azul, sem mudar o material, tá? Conforme a gente vai tendo a utilização, a gente vai tendo desgaste, vai tendo oxidação. Então, por isso que a gente vai tendo essa deterioração dessa superfície que era mais lisinha. Então, por exemplo, aqui, aço soldado novo, aço soldado usado, a gente tem valores diferentes por causa disso. Conforme ele já foi a água escoando ou a própria oxidação, esse contato, né? Com ar não, porque a gente não tem ar lá dentro, né? Mas desse escoamento tem uma certa oxidação, tem um certo desgaste pelo arraste, né? Por mínimo que seja, a gente pode ter um arraste de algumas partículas ali, então a gente aumenta essa rugosidade do material, tá bom, Bruno? É que fica mais fácil da gente visualizar esse arraste de material, esse desgaste, quando a gente fala de... Vocês vão ver lá em condutos livres e materiais erodíveis, né? Mas acontece também... A gente visualiza menos, mas também acontece nesses outros materiais aqui, artificiais, vamos dizer assim, tá? Então, antes que dê tela azul para os próximos slides que eu vou mostrar, eu já vou avisar que eu vou mostrar apenas para efeito didático, tá? Só para vocês saberem que existe, mas já vou avisar, todo mundo escuta. A gente não vai utilizar os próximos slides, a gente vai utilizar um último, que aí eu vou falar para vocês que aquele é para vocês prestarem atenção. Combinado? Antes que comece, meu Deus, tá difícil, nananana. Antes que dê erro, tá bom? Que eu já nem sei qual que é o número do erro aí da tela azul. Então tá, então vamos lá. Larguem caneta, larguem tudo e só presta atenção no que eu tô falando agora. Tá bom? Vocês não precisam anotar nada aqui. Quando a gente está falando do regime turbulento, para a gente calcular o valor de F, a gente vai ter subdivisões desse regime turbulento. A primeira subdivisão que a gente tem é considerando um regime turbulento e considerar que a gente tem um conduto liso. Quando que eu posso falar que eu tenho um conduto liso nesse regime turbulento? Quando a relação que eu tenho entre aquela lâmina aderida, né, o quanto que ficou grudado na parede da tubulação do nosso líquido, com relação a essa espessura da parede, dessa nossa rugosidade absoluta, essa variação nossa espessura aderida é mais que 3 vezes maior do que a rugosidade absoluta, tá? Então, quando a gente está nessa situação, como que a gente vai fazer o cálculo do F? A gente vai tirar o F através dessa equação aqui de Prandtl, que usa essa lâmina aderida, diâmetro, Reynolds, para calcular o valor de F. Então, turbulento com conduto liso. O outro extremo que a gente tem é o turbulento com conduto rugoso e essa turbulência completa. É o outro extremo, que é quando a gente tem quase nada aderido ali,
que a gente vai ter. Então, esse nosso delta minúsculo ali, ele é quase, a rugosidade absoluta é quase que mais do que 8 vezes maior do que essa lâmina que ficou aderida. Quando a gente tem essa situação, a gente vai fazer o cálculo utilizando a equação de Nidurase. Caso eu esteja entre esses dois extremos, eu não esteja nem maior do que a minha lâmina aderida, seja maior do que 3 vezes a rugosidade absoluta, e nem 1/3 dessa rugosidade absoluta. Não estou nenhum dos extremos ali que eu mostrei. A gente vai classificar como um conduto rugoso num regime turbulento de transição. Então, não estou nem muito para lá no liso, mas não estou no rugoso completo. A gente está nesse rugoso de transição. Para isso, a gente pode utilizar tanto a fórmula de Kohler-Brooke-White quanto a fórmula de Moody. Ponto. Último, que eu só vou apresentar para vocês, mas não é para vocês decorarem, guardarem nada, tá? Só para vocês saberem que existe. Quando que a gente consegue chamar de conduto comercial desse regime turbulento? A gente tem que respeitar tanto esse intervalo de rugosidade relativa, quanto esses valores bem elevados do número de Reynolds, tá? De 5.000 até 10⁸ aqui o número de Reynolds. Aí, para isso, a gente poderia utilizar essa fórmula aqui de Swaemdin. Ponto. Isso aí foi só para vocês saberem que existe. Aqui é a fórmula de Swaemdin. Aí, Swaem veio e tentou achar um jeito mais simples, peronomútil, de fazer o cálculo desse valor de F. É cada nominho, né? Isso. Mas esse Swaem, ele facilitou por um lado, mas ele acabou dificultando na matemática, tá? Por que eu falo que ele facilitou por um lado? Porque a próxima equação que eu vou mostrar para vocês, ela serve, vocês não vão ter que descobrir qual que é o regime de escoamento antes. Se é conduto liso, conduto rugoso, se é turbulento de transição, se não é. Esta equação que Swaem desenvolveu, ela serve para regime laminar, para regime turbulento, qualquer tipo de rugosidade absoluta que a gente tenha, serve para todas as situações. Então, essa aqui, agora pega a caneta de novo que vocês vão usar essa equação, tá? Esta equação que ele facilitou pelo lado de não precisar ter uma equação para cada tipo de regime de escoamento, ele dificultou na questão da matemática. Ele juntou tudo ali na salada e virou essa equação zona. Tá? Esta equação, Ingrid, esse como assim é porque a equação é gigante ou não entendeu alguma coisa? Ah, tá. É da equação. Esta equação de Swaem, ela é usada para formar o diagrama de Moody e tudo mais, que a gente não vou apresentar ele para vocês aqui. Esta equação, a gente vai utilizar o número de Reynolds, a rugosidade absoluta do material e o diâmetro da tubulação. Só isso, nessa equação gigante aqui. A dificuldade aqui é a matemática, tá? Mas eu já vou dar um aviso para vocês, antes que vocês comecem a xingar até a minha última geração. A gente não vai usar elas aqui. Por quê? A gente vai usar só para treinar aqui hoje, para vocês entenderem, e treinar a calculadora aí, né? Treinar a matemática um pouco. Mas, na semana que vem, o que a gente vai ver? Na prática, a gente acaba não utilizando essas equações, essa fórmula universal. Por quê? Alguns santos que aí vocês vão gostar deles, eles desenvolveram algumas equações que a gente chama de fórmulas empíricas.